Olá, nós estamos iniciando o nosso projeto de reflexão sobre conteúdos e metodologias do ensino de geografia na educação básica. Esse projeto se constitui de 3 blocos. O primeiro se refere às correntes pedagógicas e o pensamento geográfico. O segundo bloco vai tratar especificamente de conteúdos fundamentais da geografia na educação básica. E por último, nós vamos refletir sobre o pensamento espacial e a representação cartográfica. Para iniciar esse bloco das relações entre as correntes pedagógicas e o pensamento geográfico, nós vamos abordar, num primeiro momento, 3 elementos fundamentais: método, categorias e conceitos. Para pensar essa relação entre as correntes pedagógicas e o pensamento geográfico, é fundamental que nós tenhamos uma forma de investigação, tenhamos uma forma de compreensão destas relações e do construto destas duas grandes teorias, ou desses 2 grandes campos teóricos, melhor dizendo, que é a pedagogia e a própria geografia, as correntes pedagógicas e o pensamento geográfico. Por que nós precisamos entender isso a partir de um método? Porque nós precisamos compreender que essas teorias representam efetivamente uma forma de representação da realidade. As teorias não são criações idealistas. Elas efetivamente estruturam a forma de ser e estar dos teóricos dentro do próprio problema que ele analisa. Ou seja, não há uma externalidade. O que significa, portanto, pensar isso do ponto de vista metodológico? O que representa um método nesse processo? O método representa um caminho, e um caminho que vai discorrer efetivamente pelos elementos centrais da realidade. Discorrer sobre os elementos centrais da realidade implica em reconhecer que esta realidade é mutável, que essa realidade tem uma dimensão histórica e que essa realidade exige efetivamente um certo comprometimento do intelectual frente à sua forma de descobri-la, à sua forma de desvendá-la, à sua forma de explicá-la. É exatamente isso que nós fazemos. Quando nós pensamos, portanto, no método, nós temos que garantir que ele tenha efetivamente não os elementos a priori, mas que ele tenha efetivamente os condicionantes centrais da realidade. E esses condicionantes centrais da realidade nós chamamos de categorias e conceitos. Ora, há muita confusão sobre isso. O que são categorias? O que são conceitos? Né? Nesse processo, muitas vezes nós confundimos as dimensões das próprias categorias. Então, por exemplo, as categorias elas têm uma característica teórico-filosófica. Existe um grupo de categorias de caráter teórico-filosófico. Significa dizer que são categorias que elas nos permitem compreender a realidade do ponto de vista mais amplo possível. Por quê? Porque elas estão relacionadas às propriedades de elementos da nossa realidade. Por exemplo, quantidade, qualidade, aparência, essência, espaço e tempo. E veja, é exatamente a partir de algumas dessas categorias que nós compreendemos outros conjuntos categoriais. Por exemplo, as categorias que nós chamamos histórico-metodológicas. Quais são essas categorias histórico-metodológicas? São categorias que estão materializadas na realidade humana, na historicidade humana. Ora, mas como entender, portanto, que categoria e conceito não são as mesmas coisas? Veja, as categorias, principalmente essas que nós estamos chamando de histórico-metodológicas, elas têm uma capacidade de transitar toda a existência humana sem efetivamente estarem amarradas a um determinado tempo histórico. O que nós consideramos que quando nós olhamos para essas categorias em determinado tempo histórico,
ela ganha uma definição concreta. Eu costumo dizer que ela fica grávida de tempo e de espaço, ou seja, daquelas duas categorias filosóficas que são estruturantes do pensamento, assim como quantidade e qualidade, assim como aparência e essência. Significa dizer com isso que, quando eu olho para uma categoria, que tem essa dimensão, que tem essa propriedade de transcender o tempo histórico humano, com um olhar mais específico, eu transformo essa categoria em um conceito. Um exemplo, trabalho. O trabalho é uma categoria que transcende a vida humana em todos os tempos. Ou seja, o homem se fez pelo trabalho, o homem se constitui na lógica do trabalho. Ora, se o homem se constitui na lógica do trabalho, o trabalho sempre teve categorias, o trabalho sempre teve centralidades específicas em determinado tempo histórico. Nós já tivemos o trabalho livre, nós temos o trabalho comunitário, nós temos o trabalho escravo, nós temos o trabalho servil, nós temos o trabalho assalariado. Então observem que da dimensão trabalho, no campo categorial, como atividade plena humana, ela ganha uma especificidade no plano espaço-temporal, se transformando, portanto, em um conceito analítico. O que significa dizer que trabalho assalariado não é a mesma coisa que trabalho livre. Que trabalho assalariado não é a mesma coisa que trabalho escravo. Ou seja, existem mudanças, transformações em função da trajetória humana. Esta é uma grande diferenciação entre conceitos e categorias. As teorias, portanto, elas são construtos destes conceitos. A forma como esses conceitos são efetivamente capturados, extraídos da realidade. E esta é uma outra questão fundamental para o método. As categorias e os conceitos, assim como nós falávamos sobre as teorias, elas são efetivamente extraídas do real. Muitas vezes, quando nós iniciamos uma investigação, quando nós iniciamos uma pesquisa, nós temos pressupostos categoriais. Mas quem vai dar validade, quem vai dar capacidade explicativa dessas categorias é o rebatimento que elas vão apresentar com a realidade. Portanto, todas as vezes que nós estamos lidando com essa dimensão das categorias, nós estamos lidando, portanto, com a dimensão da própria realidade, efetivamente da própria realidade. O que isso representa do ponto de vista do entendimento da educação? Significa que a educação se transforma constantemente e que, portanto, nós precisamos olhá-la nesse movimento. Então, a teoria representa não apenas como se fosse um espelho da realidade. Ela é muito mais que isso. A teoria representa a reprodução da realidade no pensamento, que nós chamaríamos, portanto, de um pensamento concreto. Esse pensamento concreto deve abarcar as características fundantes do objeto, do fenômeno que eu estudo, portanto, da educação. E quais são os elementos fundantes disso? Ora, existem dois, pelo menos, que são fundamentais para nós compreendermos enquanto processo de pensamento: movimento e contradição. Ou seja, a realidade é uma trajetória histórica e, portanto, nessa trajetória histórica, ela está em constante movimento. Nesse constante movimento, ela apresenta também as suas profundas contradições. Ao apresentar as suas profundas contradições, nós começamos a entender que a teoria se constitui de dois elementos centrais. Primeiro, o ser, o objeto que nós analisamos. E segundo, as categorias específicas daquele ser. O que nós estamos chamando de ser? Bom, nós temos vários tipos de existência no mundo. Nós temos as inorgânicas, que são os minerais, nós temos orgânicas, que são os animais, nós. E veja, há saltos qualitativos, há saltos de complexidade no entendimento desses elementos. Nós não estamos dizendo que nenhum deles é muito simples. O que nós estamos dizendo é que você tem saltos qualitativos e de complexidade na compreensão destes. E o último destes é o ser social. O ser social traz em si
exatamente esta dimensão, esse processo de mudança temporal, esse processo de mudança constante, e essa mudança intrinsecamente é movida por contradição, é movida por transformações internas. E nessa forma de nós entendermos, nessa forma de nós entendermos a realidade, é importante lembrar que nós a entendemos a partir da sua aparência, do mundo sensível. O que significa entender a partir do mundo sensível? Significa dizer que nós capturamos os elementos mais elementares que essa realidade nos apresenta. Porém, nós não podemos ficar nesses elementos elementares. É necessário que nós procuremos identificar quais são os elementos estruturantes dessa realidade, os elementos que dão movimento a esta realidade, os elementos que demonstram as contradições dessa realidade. E, portanto, quando nós fazemos esse percurso, nós estamos buscando a essência. Por quê? Porque a aparência revela elementos do real, revela elementos do objeto, revela elementos do processo que nós estamos estudando, mas também os oculta. Mas também não nos permite enxergar todos. E ora, se a realidade fosse exatamente como ela nos apresenta, nós não precisaríamos de uma investigação científica. Não é verdade? Então, quando nós estamos produzindo esse processo de investigação, nós estamos buscando aquilo que nós chamamos das determinações. Quais são os elementos determinantes daquela realidade? E esse processo se estabelece, sobretudo, no âmbito do ensino. Então, quando nós olhamos para as correntes pedagógicas, nós queremos perguntar, quais são os elementos fundantes de um projeto pedagógico, de um processo de ensino-aprendizagem? Quais são os elementos fundantes do processo de construção do pensamento geográfico? Quais categorias são colocadas como fundamentais? Quais categorias denotam capacidade explicativa para aquela realidade, para aquele entendimento? Por quê? Porque o movimento de entendimento do real também se coloca sobre o entendimento epistemológico sobre esse real. Quer dizer, nós não estudamos apenas o real, mas nós também estudamos como as pessoas elaboram compreensões sobre essa realidade. É isso que nós chamamos de movimento epistêmico, né? Ou seja, como nós compreendemos as teorias do conhecimento. Então, se nós vamos lidar com as correntes pedagógicas, nós vamos lidar com teoria do conhecimento. Se nós vamos lidar com o pensamento geográfico, nós vamos lidar com a teoria do pensamento geográfico. Como que ela se constitui e por que ela se constitui. Nesse processo, nós vamos elencar algumas categorias. Nós vamos colocar pressupostos categoriais. Bem verdade que a nossa experiência de pesquisa, a nossa trajetória acadêmica, vai, de certa forma, dizendo, essas categorias realmente têm muita relação. Por sua vez, quando nós iniciamos uma tarefa de investigação daquilo que nós não temos total domínio, nós também criamos pressupostos categoriais, conceituais. O que vai acontecer é que nem sempre esses elementos vão dar rebatimento no real. Ou seja, eles vão estar passando por mudanças. Alguns conceitos eles não vão ser mais... não terão mais capacidade explicativa sobre essa realidade. E esse é um momento importante para até definir isso. Muitas vezes, para nós intelectuais que trabalhamos com a perspectiva do materialismo histórico, ou seja, que trazemos uma tradição do pensamento marxista, muitas vezes nós somos olhados e rotulados como ortodoxos. Ora, a ortodoxia de um pesquisador ligado à corrente, à tradição do pensamento marxista, ligado ao materialismo histórico, a sua ortodoxia não está nas categorias de Marx. A sua ortodoxia está no método, ou seja, em buscar os elementos centrais que a realidade aponta e entender os processos de movimento e de contradição desta realidade. Portanto, se há algo fundamental no pensamento marxista, no materialismo histórico, é o método de investigação e o método de exposição. Ora, o que significa o método de investigação e o método de exposição? O método de investigação é quando nós pegamos esses nossos pressupostos categoriais e conceituais e começamos a pensar como eles se estruturam.
Em que medida eles têm importância para aquele objeto e processo que eu estou analisando? Por exemplo, um sujeito social. É uma categoria importante para nós analisarmos? Sim. O professor é um sujeito social. O aluno é um sujeito social. Eles estão em uma relação de interação que se chama ensino e aprendizagem. Então, ensino e aprendizagem também são o quê? Categorias importantes para nós analisarmos. Quando nós operacionalizamos essas categorias, quando nós fazemos esse rebatimento das categorias sobre a realidade, nós estamos fazendo um processo que nós chamamos de mediação. Esse processo de mediação é um conceito fundante, um conceito fundamental, é uma categoria fundamental. Por quê? Porque ela é a atividade reflexiva do homem sobre a realidade. Mas não só sobre a realidade, é sobre si mesmo. A mediação é isso. A mediação rompe com determinadas formas de pensamento que são mais imediatas. Portanto, nós fazemos mediações constantes na nossa relação com o mundo. Todo homem que tem consciência, toda mulher que tem consciência, toda criança que começa a construir consciência sobre o mundo, estabelece mediações. Essas mediações elas podem ser mais ou menos objetivas, elas podem ser mais ou menos claras do ponto de vista do entendimento do processo histórico e das contradições que essa realidade apresenta. Mas elas existem e elas são responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas práticas cotidianas, pelas nossas práticas sociais. Então, todo este conjunto de elementos que nós estamos discutindo, nós vamos procurar refletir dentro deste campo das correntes pedagógicas e dentro deste campo do pensamento geográfico. E, portanto, as categorias que nós vamos elencar, elas são fundamentais para nós entendermos esses processos. Não só da formação dessas correntes, mas também das interações que elas apresentam e quais são, efetivamente, as determinações sobre o ensino, quais são as determinações sobre a aprendizagem, quais são as determinações sobre o conteúdo. Portanto, significa dizer que quando nós estamos construindo essas categorias de análise, nós já estamos apontando que elas são elementos centrais do processo de ensino e de aprendizagem. Então, sujeito social, currículo, aula, atividade, avaliação. Esses são os conceitos que nós vamos utilizar para refletir sobre as correntes pedagógicas. Por quê? Porque eles vão expressar como que tais correntes se relacionam com o pensamento geográfico, que também constrói representações específicas sobre a realidade. E é isso que nós vamos ver nos próximos encontros. Muito obrigado.